A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, trecho do primeiro capítulo, As Vésperas da Guerra. Ninguém teria acreditado, nos últimos anos do século XIX, que este mundo era atenta e minuciosamente observado por inteligências superiores à do homem, e, no entanto, igualmente mortais. Que enquanto os homens se ocupavam de seus vários interesses, eram examinados e estudados, talvez com o mesmo zelo com que alguém munido de um microscópio examina as efêmeras criaturas que fervilham e se multiplicam numa gota d'água. Com infinito comodismo, os homens iam de um lado para o outro do globo, cuidando de seus pequenos afazeres, na serena segurança de seu império sobre a matéria. É possível que os infusórios sob o microscópio façam o mesmo. Ninguém cogitava que os planetas mais antigos do espaço pudessem ser fontes de perigo para a humanidade, ou, se eles eram objeto de reflexão, era apenas para descartar como impossível e improvável a ideia de vida nesses mundos. É curioso relembrar alguns dos hábitos de pensamentos desses tempos distantes. No máximo, os terráqueos fantasiavam que poderia haver outros homens em Marte, talvez inferiores a si próprios e dispostos a acolher uma expedição missionária. No entanto, através do abismo do espaço, mentes que em relação à nossa são como a nossa em relação às dos animais que perecem, intelectos vastos, frios e insensíveis, lançavam sobre este planeta olhares invejosos e lenta e inexoravelmente traçavam planos contra nós. E no início do século XX veio a grande desilusão. Como não preciso lembrar o leitor, o planeta Marte gira em torno do Sol a uma distância média de 225 milhões de quilômetros, e a luz e o calor que recebe do astro é apenas metade da recebida por este mundo. Se a hipótese nebular contém alguma verdade, Marte deve ser mais velho do que nosso planeta, e muito antes de a Terra se condensar, a vida em sua superfície já devia ter se iniciado. O fato de apresentar cerca de 1/7 do volume da Terra deve ter acelerado seu resfriamento até a temperatura propícia para a vida, possuir ar, água e tudo o que é necessário para suprir seres vivos. Contudo, tão orgulhoso é o homem, tão cego por sua vaidade, que nenhum escritor até o fim do século XIX expressou qualquer suspeita de que vida inteligente poderia ter se desenvolvido no espaço distante, ou mesmo em qualquer lugar além do âmbito terrestre. Tampouco se atinava que, sendo Marte mais velho do que a Terra, com cerca de 1/4 de sua superfície e mais distante do Sol, a consequência necessária era que não só estava mais distante do começo da vida, como mais próximo do seu final. O resfriamento secular que um dia há de se abater sobre o nosso planeta já está bastante adiantado em nosso vizinho. Sua condição física ainda é em grande parte um mistério, mas sabemos agora que até a sua zona equatorial a temperatura ao meio-dia é inferior à dos nossos invernos mais rigorosos. Sua atmosfera é muito mais rarefeita do que a nossa. Seus oceanos encolheram até cobrir não mais que 1/3 de sua superfície, e, quando suas lentas estações mudam, imensas calotas de neve se formam e derretem a cada polo, inundando periodicamente as zonas temperadas. Esse último estágio de exaustão, que para nós ainda é extremamente remoto, tornou-se um problema urgente para os habitantes de Marte. A pressão imediata da necessidade aguçou o intelecto, alargou os poderes e endureceu o coração dessas criaturas. E examinando o espaço com um instrumento e inteligência tais como sequer imaginávamos, eles viram, a uma distância de apenas 56 milhões de quilômetros na direção do Sol, uma estrela de esperança, nosso cálido planeta de matas verdes e mares cinzentos, uma atmosfera densa, transbordante de fertilidade, e vislumbraram, por entre nuvens deslizantes, vastas regiões povoadas e mares estreitos e pontilhados de navios. E nós, homens, os habitantes da Terra, devemos ser para eles no mínimo tão exóticos e inferiores quanto macacos e lêmures o são para nós. O intelecto humano já admite que a vida é uma incessante luta pela existência, e parece ser essa também a crença das mentes marcianas. Enquanto o planeta deles se resfria, o nosso ainda está repleto de vida, mas povoado apenas por seres que eles consideram animais inferiores. Travar a guerra no planeta mais próximo ao Sol é, de fato, a única escapatória para a destruição que, geração após geração, os ameaça.